Pronto, vamos. Então, povo, hoje nós começamos falando das glândulas dos seios paranais. Tá? Eu acho que foi aqui que eu parei com vocês, na última aula, não foi? Eu acho que eu cheguei já a falar dessas glândulas da cauda aqui. Se eu não me engano, se eu não falei, alguém me corrige. Eu acho que não falou da cauda, não, professora. Não, Já falou, já. então eu cheguei aqui. Eu não me lembro. Gabi, falou até glândulas da cauda. Eu fui até aqui, não foi? Começar hoje em glândulas do seio paranais. Sim, sim. Uhum. Obrigada, mãe. Suspeitei desde o princípio. Muito obrigada. Vamos lá. Então, são elas mesmas. Ó, povo, então, as glândulas dos seios paranais são anexos aí do tegumento também. E elas estão presentes com maior, como é que eu posso dizer, maior desenvolvimento nos canídeos. Então, qualquer canídeo aí, tanto doméstico ou selvagem, tem essas glândulas dos seios paranais. Os felinos também têm. Os nossos gatos domésticos aí também possuem essas glândulas. Só que ela não é tão desenvolvida e ela não é também tão relevante clinicamente, tá? Para o gato, né? Não vi relato de caso de alguma afecção envolvendo essa glândula em felinos domésticos, nem muito menos selvagens, tá? Mas nos cães, nos caninos domésticos aí, é bastante comum, bastante recorrente na clínica e na cirurgia, tá? Então, essas glândulas, pessoal, elas estão localizadas, são pares, né, bilaterais. Eu estou parando assim para admitir o pessoal aqui no lobby, tá, povo? Pronto. Bom, então, elas estão presentes bilateralmente, são pares, na região aqui do períneo do animal, que nós chamamos de seio paranal. É uma região sulcada, uma região onde há uma cavidade, né, lateralmente ao esfíncter anal externo. Tá? Esse aqui é o esfíncter. Externo. Então, lateralmente a esse esfíncter estão as glândulas dos seios paranais. Que os seios paranais, essas cavidades reservadas para essas glândulas, localizam-se aqui. E ela está aqui, gente, ó, de número 2. Ela é uma glândula que possui aqui uma saculação, né, onde a substância, o líquido que é produzido por ela, fica armazenado. Tá? E ela aumenta bastante aqui a sua secreção. Na verdade, ela é contraída, né? Ela é contraída e a saída da sua secreção aqui é estimulada quando o animal defeca. Tá? Notem vocês que ela tem aqui um ducto, ó, e um ósteo de saída bem próximo aqui, ó, do ósteo do ânus. Então, quando o animal assume aquela posição de defecar, né, encurvada ali, ele faz força com essa região aqui da musculatura perineal, né, ele contrai essa musculatura. Então, essa contração muscular daqui acaba contraindo também, né,
a glândula do seio paranal e o líquido dela é secretado, expelido aqui pelos ductos. E as fezes passam por aqui e são umedecidas com esse líquido. É um sebo, tá, gente? É um líquido seboso, tá? Que tem um cheiro bem forte. Quem já levou esguichada, banho de glândula em atendimento clínico, sabe o cheiro horrível que tem esse líquido dessa glândula, né? Professora, Oi, fala. eu já vi algumas vezes que quando acho que o cão tá muito tá acuado, tá com muito medo, não sei, ou estressado, ele solta um cheiro muito forte. É dessa glândula? É, é disso mesmo que eu tô falando. É um Quem cheiro já muito, muito, muito forte. é Muito ruim, bem forte e é ruim. horrível, né? É um cheiro muito ruim. Assim, ele é porque como ele tá com medo, né, ele acaba se contraindo todo por conta do medo, né? E essa contração é que leva a glândula a expelir o líquido, mesmo que ele não esteja defecando, né? Ele se contrai todo pelo medo e ela acaba expelindo aqui e sai mesmo, é um líquido de uma cor assim amarelada forte. É Quem já isso mesmo. participou da contenção de um cão assim que está com muito medo e levou uma esguichada, é isso que eu estou falando, uma esguichada de glândula no jaleco, ou pior, até na roupa do corpo mesmo, sabe que é difícil tirar. Você fica com o cheiro daquilo ali pro dia inteiro. Então, Sabia? ficar atento com isso daqui. Oi, fala. Essa glândula que tem que esvaziar, tem que levar no veterinário para ser esvaziada? Se ela entupir, ela entope, o ducto dela pode entupir. Aí ela inflama, né? Porque o líquido dela continua sendo produzido e vai aumentando a pressão hidrostática aqui dentro, pressiona a parede dela e começa a inflamar, né? Pode formar até abscesso, né? Aí já pode ser um caso não somente para resolver no consultório, mas resolver no centro cirúrgico, né? Fazer uma intervenção aqui de até realizar a excisão dela, tirar a glândula. Mas ela, assim, se ela Existe algum tiver. período, Pode falar. tem alguma periodicidade para poder fazer esse esvaziamento, para não acontecer esse abscesso? Não precisa, não precisa ficar espremendo assim. Se o animal não apresenta entupimento dela nem nada, não precisa fazer nenhuma intervenção com ela, não. Significa que ela não está no entope, funciona bem e está fisiológico, isso daqui normal. Ele, na hora que está defecando, ele expele o líquido dela com as fezes. Bem, não precisa não. É só se ele tiver já um quadro, já tiver tido um quadro de entupir. Aí pode fazer a drenagem dela periódica aqui, que ele já tem tendência a fazer isso. Agora, se ele nunca fez, se nunca aconteceu, não tem necessidade, não. Gabi, talvez ela esteja perguntando isso porque tem uma orientação errada para banhistas no momento da higiene do cão fazer essa drenagem. Então, às vezes, o próprio manuseio errado disso, né, vai machucando, vai fazendo o corpo ter que produzir ainda mais e aí sim causa um transtorno depois, né? Porque isso daí seria naturalmente como se estivesse lubrificando as fezes. Mas às vezes eles fazem pressão para expelir e são orientados a fazer isso durante o banho, e aí sim o animal daqui a pouco tem algum tipo de problema. Porque pode ser, exatamente, eu não sabia que o pessoal fazia isso, assim, sem o tutor pedir ou nada, não sabia mesmo, tá? Mas não se deve fazer, né? Foi bom você ter jogado essa questão aqui, querido, porque não deve fazer, a não ser que, e se fizer, né, quem tem que fazer é o médico veterinário no consultório, não é o tosador, o banhista, não é ele que tem que fazer isso, tá? Porque, assim,
O animal que tem essa glândula aqui que funciona normalmente, saudável, ele não fica mal cheiroso por causa dela, nem nada. Isso não justifica fazer isso daqui. Tá? Ele só vai ter que fazer essa drenagem se ele já tiver tido uma prévia afecção disso. Senão, não tem que fazer, gente. Não tem necessidade de fazer. Não tem, pô. Sabe? Ela funciona muito bem. São alguns cães que têm essa predisposição. Né? Às vezes tem uma malformação do ducto, né? O ducto é estreito demais. Né? Depende. Né? Tem cães que nunca vão passar a vida inteira e nunca vão ter afecção de glândula de seio paranal. Aí é realmente o que ele está falando ali. Devido a esse manuseio dela. Né? Às vezes o animal ele toma banho toda semana. Ele vai para o pet, toma banho toda semana. E toda semana ele leva uma pressão aqui para poder esvaziar a glândula, sem a menor necessidade, né? Realmente pode inflamar. Né, devido à pressão que é feita aqui de forma, né, não estou dizendo que seja errado, não, mas que seja errada a forma que está pressionando. O cara deve saber fazer, mas não tem a menor necessidade de fazer isso. Tá? Bom, então essa glândula aqui também, pessoal, ela tem a secreção com esse líquido que ela produz, esse líquido seboso que ela produz, a secreção de alguns feromônios. Então, as fezes do animal também servem para marcação de território, né? Quando são lubrificadas pelo líquido dessa glândula aqui, elas também acabam servindo para marcar o território. Então, o canídeo, ele marca território tanto com a urina, né, quanto com as fezes. Né? Por isso que é comum a gente observar ali, às vezes, cães cheirando as fezes dos outros, ou na rua, ou então, né, do mesmo animal que ele convive ali, né, porque eles também se reconhecem pelo cheiro das fezes. Tá? E eles têm costume também, né, reconhecimento, né, isso os gatos também, tá? Eu estou dizendo isso para os gatos, que eles também podem utilizar as fezes para marcação territorial. Tá? Não é um comportamento muito característico do felino fazer isso, do cão tá? Não é muito característico do felino, mas caso o gato se sinta estressado, se ele ficar estressado, se sentir inseguro, ele pode marcar o território com fezes também. Tá? Se tiver uma pessoa nova na casa, ou então outro animal, outro gato que foi inserido ali no ambiente dele, ele pode, sim, ficar estressado, ter um pico ali de estresse e defecar fora da caixa de areia, enfim, para poder marcar território, tá? Mas não é um comportamento, é o que eu estou falando, não é muito comum o gato fazer isso, mas pode fazer. O cachorro faz muito. Tá? E é comum eles cheirarem, né, a região perineal um do outro. A gente vê cães fazendo isso direto. Você vê um cão que se encontra com o outro na rua, não se conhece, né, e um já vai logo cheirar o períneo do outro. É reconhecimento, né? Reconhecimento interespécie também. Porque não somente as glândulas do seio paranal estão aqui produzindo esse líquido que tem esses feromônios característicos do animal, mas ele também tem algumas glândulas aqui próximas da saída do ânus, que são glândulas menores, que produzem também esses feromônios. Bom, glândula mamária, vamos lá. Falemos dela. As glândulas mamárias são glândulas sudoríferas ou glândulas sudoríparas modificadas. Acreditem se quiserem. Tá? Elas são glândulas sudoríparas modificadas, muito modificadas, né? Não para produzir suor, mas para produzir leite, né? Para produzir
o nutriente da cria, né, do animal ali lactente, né, do animal que vai mamar, né, o filhote, é uma característica dos mamíferos, tá, pessoal? E olha só, não somente a fêmea tem glândulas mamárias, mas o macho também. Tá? Eu já ouvi dizer aí, de alguns colegas meus que pegaram tutores, né, receberam tutores no consultório que ignoravam que o macho tinha glândula mamária. Então achavam estranho os mamilos do seu animal do sexo masculino. Então, assim, o cachorro, né, ou então o gato macho ter mamilos. Então, assim, é uma característica dos mamíferos, tá, pessoal? Assim, o homem também tem, né? Então, o mamífero do sexo masculino também tem glândulas mamárias. Elas não se desenvolvem, mas elas estão presentes. No macho também. Ah, claro que quem vai desenvolver a glândula mamária, né, de forma funcional, devido ao estímulo hormonal, é a fêmea. Né? Então, elas são essas glândulas aqui super modificadas, e elas têm uma estrutura bem interessante, uma estrutura de funcionamento bastante interessante. Tá? Então, nós temos unidades secretoras de leite agrupadas em lóbulos. Tá? Essas unidades secretoras são os alvéolos mamários. Então, ela é uma glândula do tipo alveolar. A glândula mamária é uma glândula do tipo alveolar. Tá? Então, olha só, a gente vai encontrar diversos desses alvéolos aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, nós vamos encontrar, isso daqui é microscópico, tá, gente? Eu estou aumentando. Ó, muitos alvéolos, tá? Agrupadinhos assim, ó. Tá? E esses alvéolos se agrupam em lóbulos. Então, os lóbulos são microscópicos. A gente vai encontrar centenas de alvéolos agrupados em um lóbulo. Tá? Um lóbulo. Então, eles são assim, ó. Eu estou desenhando aqui de forma mais simplificada, tá? E eles se conectam a um sistema de ductos. Tá? Ductos microscópicos. Tá? Então, esse desenho esquemático aqui é a representação de um desses alvéolos. Deixa eu dar um zoom ali para a gente ver melhor. Olha aqui. Tá? Então, ó, pessoal, toda glândula, todas elas, deixa eu admitir aqui, povo. Toda glândula é formada por um tecido epitelial, tá? Vocês viram ali, a gente estudou a estrutura da pele, né? Nós vimos que a pele é formada ali por um epitélio de revestimento, né? Então, a gente tem ali a epiderme, que é um epitélio de revestimento, né? Um epitélio de revestimento externo, tá? Queratinizado. Estudamos em sistema digestório as mucosas, né? A mucosa do estômago, a mucosa do intestino, e a gente aprendeu que aquilo ali também é um epitélio de revestimento. É um epitélio de revestimento interno, mas é um epitélio de revestimento. Tá? Já as glândulas, todas elas,
são formadas por um epitélio também, só que é um epitélio glandular. Tá? É um epitélio que é capaz de produzir, né, e secretar alguma substância. Tá? Então, pode ser uma substância exógena, né, que é armazenada e secretada na forma de algum líquido, algum suco digestivo, ou então o próprio leite. Tá? Ou então é endócrina, né, uma substância hormonal que vai ser liberada no sangue. Tá? Então, a gente viu lá em sistema digestório, o pâncreas, nós vimos o fígado, né? Então a gente viu que são estruturas ali epiteliais, são estruturas que têm um epitélio que produz alguma coisa. Né? No caso do fígado ali, a gente estudou a produção da bile, e no caso do pâncreas, do suco pancreático. Né? Aqui na glândula mamária, nós temos a produção do leite. Tá? Então, vamos lá. Como que ela se comporta? Como que ela se estrutura aqui? Olha só, cada um daqueles alvéolos ali que eu desenhei para vocês parece uma uva. Vocês imaginem que seja uma uva. Né? A uva ali no cacho dela. Aí cada um dos alvéolos é uma uva, e aquele sistema de ductos que eu mostrei para vocês aqui no desenho, ó, são os cabinhos da uva. Tá? São os cabinhos ali do cacho, que dão sustentação para as uvas. Tá? Então a estrutura é parecida. Tá? Só que os alvéolos eles são mais esféricos. Eles são bem redondinhos aqui. Tá? É diferente dos ácinos. A gente viu lá no pâncreas, né, os ácinos pancreáticos. Os ácinos eles já são um pouco mais alongados, né, enquanto os alvéolos já são mais esféricos. Mas a lógica é muito parecida, a estrutura é bem parecida. Tá? Então, olha só, pessoal, no interior dos alvéolos mamários, a gente chama de alvéolo mamário, tá? Ou alvéolo lactífero, é a mesma coisa. Então, no interior desses alvéolos, nós vamos encontrar, revestindo a sua parede interna, esse epitélio aqui, ó. É um epitélio simples, é um epitélio de uma camada só. Tá? E nesse epitélio aqui nós temos as células produtoras de leite. Tá? É o epitélio lactífero que a gente chama. Deixa eu botar aqui. Epitélio lactífero. Tá aqui. Esse epitélio lactífero, a gente viu também as glândulas salivares lá em digestório, né? Tá? Elas também têm uma estrutura parecida. Tá? Então, assim, nós temos esse epitélio aqui que repousa sobre uma membrana basal, que é essa daqui que está em amarelo. Essa base aqui em amarelo. Tá? E externamente a essa membrana basal, nós temos uns capilares, tá? Uns capilares sanguíneos que passam por aqui. Lembrando lá de digestório, da produção da saliva, como é que era, né? Nós vimos que as células da glândula salivar, elas possuem aquela capacidade de retirar do interstício os compostos necessários para poder produzir a saliva. A mesma coisa vai acontecer com o epitélio lactífero. Então, os capilares sanguíneos passam aqui externamente a membrana basal, e essas células aqui têm a capacidade de retirar os nutrientes dessa membrana basal para produzir o leite.
E elas vão produzindo esse leite. Tá, elas vão produzindo leite, vou colocar aqui em branco, e vão secretando aqui no interior da cavidade do alvéolo. Olha lá. Tá? E o leite vai escoando para o sistema aqui de ductos, ó. Tá? Para esse sistema de ductos que eu falei. Então, esse lóbulo aqui se conecta, tem um ducto principal aqui desse lóbulo, que é o ducto lobular, que se conecta com outro ducto lobular, tá? Que vai se conectar com outro. Aqui, um outro. Eles vão se encontrando, né? Ó. Tá? Até que vamos formar um ducto aqui, ó, mais calibroso. Tá? Porque esses ductos lobulares se encontraram todos e formaram um ducto maior chamado ducto lobar, né? Porque aí eles se encontraram aqui e formaram um lobo. Então esse daqui seria um ducto lobar. Aí a gente pega essa estrutura aqui, ó, que está sendo demonstrada. Vocês estão vendo que a figura, ela pegou a escala aqui do alvéolo, mostrou, aí agora está mostrando onde eles estão aglomerados. Tá? Esses aqui são os lóbulos, ó. E esse daqui todo é um lobo. Tá? Esse daqui todo é um lobo. Aí, do lobo vai sair esse ducto aqui que eu acabei de desenhar, ó. Tá? Que é o ducto lobar. Aí vai ser o sistema vai sendo o mesmo. Tá? A gente vai tendo o encontro dos ductos lobares, que são ductos bem maiores, tá? Até que nós teremos a formação de um ducto maior ainda, tá? Que é um ducto, inclusive, macroscópico, a gente consegue ver anatomicamente, aí, a olho nu. Tá? Que será o ducto lactífero. Ducto lactífero. Tá aqui, ducto lobar. Pronto, para ficar organizadinho. Tá? Então, ducto lobular, ducto lobar e ducto lactífero. Esse daqui, tá, existem afecções que envolvem esse ducto aqui na mulher. Na fêmea doméstica, na mamífera doméstica, também pode acontecer. Tá? Mas na mulher isso daqui acontece, né? Quando o leite empedra, né, que a gente chama aí de forma mais usual, né, que o leite ele acaba desidratando, né, e os compostos dele ficam aqui desidratados,
pode ocorrer aqui o entupimento desse ducto, tá? Do ducto lactífero, né? Quando ela está amamentando. Na cadela pode acontecer também, eu já vi um caso, tá? Um caso de entupir ducto enquanto ela está amamentando, e com uma ninhada grande, foi até uma golden. A ninhada grande, os filhotinhos saudáveis mamando, né, normalmente, e ela acabou empedrando um ducto. Aí deu uma mastite, fistulou, ficou bem feio ali a situação. Né? Aí tem que parar, porque vai fazer. Ela estava sentindo dor também, né? Muita dor, estava com febre e tudo. Então teve que tirar a ninhada dela e começar a fazer aleitamento artificial. Era filhote pra caramba, eram acho que 14 filhotinhos, era uma ninhada enorme, a primeira ninhada dela. Tava uma mão do. E ela empedrou o leite. Então ela teve que parar de amamentar, teve que fazer antibiótico, deu uma fístula enorme. E ela continuava produzindo, a gente teve que interferir, né, para ela parar de produzir. E ela não pôde, ela sentia falta dos filhotinhos e tudo, não podiam ficar lá na clínica com ela, que ela ficou internada, né? Mas pode acontecer também, tá? Não é muito recorrente, não é muito normal, não, mas pode acontecer. Tá? Tem cadela também que faz muita pseudociese, né? Tem a gravidez psicológica. Pode acontecer dessa fêmea produzir leite, desenvolver as glândulas mamárias, né? E como não tem ali os filhotes para mamar, para estimular a lactação dela ali e drenar o leite, né? Sugando, pode acontecer também de empedrar leite nos ductos, tá? No caso dessas aí que fazem pseudociese. Bom. Então, gente, esses ductos lactíferos aqui vão desembocar todos numa cisterna central, aqui, ó, da glândula, tá? Que a gente chama de cisterna da glândula, tá? Cisterna da glândula, deixa eu botar aqui. Cisterna da glândula. Ah, ou seio glandular, é a mesma coisa. Deixa eu botar aqui como sinônimo. Tá? Tem? Então, toda a glândula inteira, em todo o seu parênquima aqui, ó, né, produz essa quantidade de leite que chega aqui até os ductos lactíferos e desemboca na cisterna da glândula. Ok. Aí, povo, nos animais que possuem úbere, que possuem as glândulas mamárias aí agrupadas em quartos, são as glândulas mamárias grandes, por exemplo, a vaca, a égua, as cabras, ovelhas, né? A gente vai encontrar uma segunda cisterna, né? Então nós temos aqui a cisterna da glândula, tá? E uma segunda cisterna aqui, ó, essa que nós chamamos de cisterna do teto. Ou seio
papilar. Mesma coisa, sinônimo, tá? Então, a gente tem 2 cisternas nesses animais aí que produzem grande quantidade de leite, né, e que tem menos glândulas mamárias. Então, porque eu estou comparando as ruminantes e a égua com a cadela. A cadela tem 10 glândulas mamárias, enquanto a vaca tem 4. Né? É claro que a cadela é uma espécie, o cão, né, é uma espécie polítoca que a gente chama. Né? O que é um polítoco? É que tem ninhadas, tem muitos filhotes a cada parto, tem muitos fetos a cada parto, né? Já essas outras aí tem na sua grande maioria, no máximo 2, né? Então, por isso que ela tem menos glândulas mamárias, mas o filhote é bem maior, né? E consome também maior quantidade de leite, né? Então, gente, essa cisterna do teto aqui é uma forma do leite já estar bem facilmente disponível para o filhote quando ele vier aqui, ó, agarrar o teto com a boca e começar a sugar, já tem leite aqui. Né? Já tem leite direto aqui na cisterna do teto, ele suga e o leite já vai sair pelo ósteo, pela abertura aqui da papila. Tá? O teto, tá? A gente pode chamar de papila mamária, é a mesma coisa. Então, teto ou papila mamária. Aí, gente, aqui no ósteo, tá, de saída do teto, nós temos um esfíncter. Tá? Um esfíncter aqui, ó. Tá representado. Tá? É um esfíncter que mantém aqui, ó, contido o leite na cisterna do teto. Tá? Né? Quando o filhote acopla a boca aqui, começa a sugar, esse esfíncter se abre. Tá? Ele não é tão resistente assim não, tá, gente? Não chega a ser um esfíncter muito forte, como o esfíncter anal, ou então o esfíncter uretral. Ele não chega a ser forte assim não, tá? Mas ele mantém a continência aqui do leite mesmo. Mas a gente observa vaca, quando elas estão chegando na hora da ordenha, isso é muito comum. Elas já estão condicionadas, né? Aquele horário, elas já sabem que elas vão ser ordenhadas. Então, elas caminhando para a ordenha, elas já começam a ejetar leite aqui pelos tetos, já começa a gotejar. Tá? Porque naquele horário em que elas vão ser ordenhadas, elas estão com as glândulas mamárias, as cisternas aqui, lotadas de leite. Tá? Porque o organismo dela já está condicionado, né, a produzir previamente bastante leite para aquele momento. Tá? Então, é tanto leite nessa cisterna aqui que o esfíncter não aguenta, com o peso, né? A pressão hidrostática do leite aqui é tanta, né, que o leite começa a extravasar aqui, né, pelo ósteo. Tá? Bem? Vamos falar da influência hormonal disso daqui. Né? Toda a glândula responde muito bem aos estímulos hormonais. E a glândula mamária, ela responde inicialmente, né, para começar a se desenvolver, ela responde aos esteroides femininos. Então, a progesterona e ao estradiol. Tá? Então, olha só. A fêmea, quando ela entra na puberdade, ela tá ali, entra na puberdade, tem ali o primeiro cio dela,
ela vai ser exposta ao estradiol, né? Então, o estradiol, nesse momento em que ela entrou na puberdade e vai começar a ciclar periodicamente, né, até que ela emprenhe pela primeira vez, o estradiol ele vai estimular o desenvolvimento da glândula mamária. Não é que ela vai se tornar funcional, que ela vai começar a produzir leite, mas vai estimular o desenvolvimento do epitélio lactífero, né, o desenvolvimento aqui da estrutura da glândula como um todo, né, para quando essa fêmea emprenhar, né, ela já ter a glândula ali previamente desenvolvida, para a progesterona, que é o hormônio presente ali em alta quantidade na gravidez, na prenhez, né, para que a progesterona estimule o desenvolvimento final dessa glândula. Então, é como se o estradiol preparasse a glândula, né, e a progesterona finalizasse o desenvolvimento dessa glândula. Tá? Então, a progesterona, durante a prenhez, vai estimular a proliferação do epitélio lactífero. Então, ele vai proliferar muito e vai ficar pronto aqui, ó, tá, para produzir o leite. Pronto. Tá? Aí vai vir, né, aquele outro, na verdade é um neurohormônio, né? Um neurohormônio produzido lá no hipotálamo, né, e que é secretado ali pela adenohipófise, que é a prolactina. A prolactina. Então, a prolactina é que vai estimular o funcionamento desse epitélio lactífero. Tá? É o funcionamento mesmo, ela que vai estimular a produção do leite. Peraí. Deixa eu admitir a Amanda aqui. Tá? Então, com o estímulo do hipotálamo, a adenohipófise libera a prolactina. Então, ela vai chegar aqui no epitélio lactífero e vai estimular o funcionamento, aí sim, produção do leite. Tá? Só que não adianta o epitélio lactífero produzir o leite ficar armazenado aqui e não haver um estímulo para que esse leite se movimente aqui dentro da glândula mamária. Tá? Porque não adianta, gente, só escoar o leite, não é só a ação da gravidade aqui, não. Ele não escoa sozinho por aqui. Ele tem que ser drenado de alguma forma. Tá? Ele tem o seu movimento aqui, ó, estimulado de alguma maneira. Como? Em volta aqui dos alvéolos, tá? Exteriormente aqui a membrana basal, nós temos as células mioepiteliais. Essas células aqui, ó, mioepiteliais. Tá? Elas contraem, são células epiteliais modificadas, que têm capacidade contrátil, por isso célula mioepitelial. Então, elas contraem aqui, ó, tá? E estimulam a saída do leite do alvéolo na direção dos ductos. Mas qual hormônio que estimula isso daqui? Na verdade, é um neurohormônio, né? Produzido pela neurohipófise. Ninguém sabe? Alguém fala? Não? Ocitocina. A ocitocina. Aqui é liberada pela neurohipófise, porque na verdade ela é produzida pelo hipotálamo e secretada pela neurohipófise, né? Então ela vai ser liberada, né, durante
como é que eu posso dizer para vocês isso? Durante o reflexo da ejeção do leite. Tá? Então, reflexo da ejeção do leite. É quando a fêmea, ela tem vários estímulos para isso, tá? Então, ela olha os filhotes, ela tem contato visual com os filhotes, ela ouve os filhotes também, né? A vaca que ouve o bezerro mugindo, enfim, né? Ouve os filhotes, ela sente, né, o toque do filhote. Na hora que o filhote começa a mamar também, é um estímulo tátil. Então, todos esses estímulos aí que eu falei agora, tanto visual, quanto auditivo, quanto do tato, levam a estímulos para o hipotálamo, né, lá ligados ao sistema límbico, que vão estimular, esses estímulos vão estimular a liberação da ocitocina pela neurohipófise. Tá? E aí o leite, que já está pronto, é só ser ejetado, vai ser liberado para o filhote. Então, olha aqui, ó. O bezerro, vamos dizer que esse daqui seja o úbero de uma vaca, e é mesmo. Tá? Então, o bezerro, quando começa a mamar aqui, ele primeiro vai drenar o leite que está aqui na cisterna do teto, e depois o leite que está aqui na cisterna da glândula. Tá? Mas os ductos lactíferos também estão cheios de leite. Tá? E durante a lactação, enquanto ele está mamando naquele momento, a produção do leite está sendo estimulada pela prolactina. Tá? Então tem mais leite sendo produzido aqui, mais leite sendo ejetado pela ocitocina, com estímulo da ocitocina, né? E mais leite está sendo lançado aqui nas cisternas. Tá? Então aquele primeiro leite vai ser drenado, mas tem mais leite vindo aqui e continua sendo produzido. Tá? Bom dia, Arthur. Agora que eu vi seu bom dia aí, querido. Gente, eu posso apagar esses escritos que eu fiz aí? Vocês querem tirar print, alguma coisa? Deixa eu tirar aqui, ó. Se vocês quiserem printar. Printa aí que eu vou apagar. Eu vou, hein? Vou apagar. Fui. Bom. Gente, então, eu vou colocar aqui, ó, produção de leite, estímulo pela prolactina. É a sigla que a gente usa para esse hormônio. E a produção do colostro. O que é o colostro? É aquele primeiro leite, né, que é consumido pelo filhote, né, pelo neonato. Esse colostro aqui, para algumas espécies, ele é de suma importância. Para outras, nem tanto. Tá? Não estou dizendo que seja desnecessário, não. Necessário sempre é. Tá? Mas tem umas espécies que o filhote ele precisa consumir o colostro. Tá? Ele precisa mesmo, uma necessidade quase sine qua non para que ele sobreviva. Tá? Vocês viram em sistema geniturinário os tipos de placenta, né? Os tipos de placenta? Sim ou não? Lembram disso? Com certeza viram. Sim. Lembram? Tá. Então tá.
Os animais de fazenda, eu digo assim de forma resumida mesmo, porque todos eles são assim. Tá? Então, o equino, o ruminante e o suíno. Então são os animais de fazenda aqui. Esses três animais aqui possuem a placenta que não permite a passagem dos anticorpos. Alguém quer falar alguma coisa? Não, era exatamente isso que eu ia comentar, que é fechada, e você comentou isso sobre a questão da imunidade, eu lembro dessa aula. Eu falei disso em digestório, né? Eu lembrei. Verdade, verdade. Quando eu fui falar da goteira esofágica. Tá. Então tá bom, então que você já tem isso daí prévio. Obrigada, filho. Então, esses animais aqui, eles necessitam consumir, os filhotes necessitam consumir, porque a placenta, ela não permite, a estrutura da placenta não permite a passagem dos anticorpos da mãe para o filhote. Tá? Então, eles precisam consumir esse colostro aqui, e como esse colostro vem rico em imunoglobulinas, né, em anticorpos, que são proteínas, aí ele tem que vir muito bem conservado para que o intestino desses animais, que no início ele é aquele modificado, né, tem aqueles enterócitos que absorvem proteína, né, para que ele possa chegar inteiro na corrente sanguínea desse filhote. Então aqui, ó, são essas espécies aí que não podem deixar de consumir o colostro. Nas outras, nos carnívoros, nos primatas, roedores, já ainda é necessário, claro que sempre claro que é bom consumir, mas o filhote ele não vai correr risco de morte porque não consumiu, porque alguma coisa da mãe ele recebeu. Alguma coisa da mãe ele recebeu. Principalmente primata e roedor, que tem placenta hemocorial. Né? A gente tem conexão direta ali do córeo do feto com o sangue da mãe. Então, os anticorpos passam livremente, né? Então, é isso daqui para esse slide. Vamos lá. Estamos de frente aos esquemas das glândulas mamárias das nossas mamíferas aí, ó. Então, aqui nós temos a porca, né? A porca, ela tem 2 pares de torácicas, né? Então, torácica cranial e torácica caudal, 3 pares de abdominais, tá? Então, abdominal cranial, abdominal média e abdominal caudal, e 2 pares de inguinais, então inguinal cranial e inguinal caudal. Tá? Então, olha só, gente, quantos pares, quantas glândulas mamárias a porca tem. Né? Ela tem muitas, porque as ninhadas, as leitegadas, elas são muito numerosas, né? Ela tem muitos leitões de uma vez só. É uma espécie muito polítoca, né? Tem muitos leitões, né, que consomem ali bem avidamente o leite dessa fêmea, né? Então ela tem muitas glândulas aqui, ó. Tá? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 14 glândulas. Assim, ela ainda tem leitegada que vem maior do que isso, né? Vem mais numerosa do que isso daqui. Tem leitegada, vem 16, assim, né? Então tem 2 aí que ficam brigando pelos tetos na hora de mamar, né? E eles resolvem mamar todos ao mesmo tempo, então fica aquela luta, né? Já é a seleção natural agindo ali, uma coisa bem, né, ativa. Cadela. A cadela, como eu tinha dito, ela tem 10 glândulas, né? 5 pares aqui. Tá? Então, 2 abdominais ou 2 torácicas, cranial e caudal, abdominal, cranial e caudal e inguinal. Tá? Gente,
vocês sabem que dependendo do porte da cadela, e se for a primeira ninhada, então, elas muitas vezes têm mais filhotes do que 10, tem um número maior do que 10. Tem cadela aí que tem, nossa, umas ninhadas enormes, super numerosas. Então, os filhotes, eles ficam realmente lutando ali para poder mamar. Porque o número de glândulas dela, muitas vezes, não supre a ninhada toda, não. E às vezes também não tem esse total, né, Gabi? 10 seria o máximo, né? Mas às vezes tem cadela 7, 8, 9, depende de cadê a cadela. Quando ela tem menos filhote, todo mundo mama, né? Ninguém precisa ficar brigando ali, tentando, disputando o teto, né? Para poder alcançar o teto. Quando ela tem menos, ok. Né? Inclusive, assim, a cadela que ela tem umas ninhadas menos numerosas, né? Assim, ela tem 4, 3 filhotes, eles tendem a ficar até obesos. Eles tendem a obesidade, porque eles mamam tanto, é tanto leite disponível para eles, né, que eles vão mudando de uma para outra, né? Vão fazendo até rodízio aqui. Então eles tendem a ficar gordinhos mesmo, gordinhos, porque mamam muito. Né? Então tem que, às vezes tem até que tomar cuidado, né? Ver ali o horário deles mamarem direitinho, a quantidade que mama também, porque senão eles podem até desenvolver obesidade. Ficam muito gordinho. Agora, esses que vêm em ninhada muito numerosa, é disputa ali, é tipo selva mesmo. Eles brigam pelos tetos. E o que eu vejo também é que em cadelas assim de pequeno porte, que geralmente tem 3, 4 filhotes, né? As torácicas não são tão desenvolvidas. Às vezes não são nem muito funcionais. São as abdominais que são mais funcionais mesmo. Elas têm a cadela, então, se ela tiver um score corporal um pouquinho mais baixo, né, elas realmente não são muito desenvolvidas, não. Assim, o filhote ele tem até dificuldade de conseguir alcançar o teto ali, porque o teto é rasinho, aí ele não consegue agarrar com a boquinha. Né? Então, como tem sobrando, né, se forem menos filhotes, assim, forem pouquinho, como tem sobrando, e as abdominais e as inguinais são mais fáceis deles conseguirem, eles vão lá e mamam somente naquelas ali. E fica mais fácil para eles mesmo. A gata aqui, gente, ó, com 8 glândulas, né, 2 torácicas, dois pares de torácicas, né, um par de abdominal e um par de inguinal. De fato, as ninhadas da gata, elas são menos numerosas do que as das cadelas. Né? Eu nunca vi gata passar de 8 filhotes, nunca vi mesmo. Normalmente, ela tem até menos do que isso daqui. Se considera uma ninhada de 6 gatinhos, já bem grande. 8, então, são muitos gatinhos, né? Fica realmente com o abdômen imenso ali durante a prenhez, né? Nunca vi gata passar de 8, não. Se alguém já viu, comenta aí, eu nunca vi. Então, ela tem aqui o número compatível, né? Bem compatível com o número das suas crias. A primata, né, tem 2 torácicas. Então, isso para qualquer primata, inclusive as humanas, né, 2 torácicas. A vaca tem 4 inguinais, né, localizadas aqui. A cabra, 2 inguinais. A ovelha também. Isso daqui também vale para ovelha. E a égua também, 2 inguinais. Então, essas espécies aqui que eu estava falando para vocês, ó, aquela hora. Tá? Elas têm o conjunto de glândulas mamárias que nós chamamos de úbere. A úbere. Elas é que têm aquela cisterna do teto. Tá? Tem assim as glândulas muito desenvolvidas e tem a cisterna do teto. E esses pontinhos aqui, pessoal, nas glândulas, são o número de óstios de saída de leite que essas fêmeas têm. A gente vê que a porca tem 2,
no eixo aqui crânio-caudal. A cadela e a gata e a primata tem bastante ósteos aqui, ó. Quando a gente ordenha uma cadela ou uma gata, né, faz ali o estímulo de saída do leite, a gente vê que o leite sai por vários furinhos ali, várias aberturas, né? A primata também. A vaca e a cabra e a ovelha tem somente um, e a égua tem 2. Também no eixo crânio-caudal aqui. Então falemos dele, falemos do úbere. Nesse caso aqui, pessoal, do úbere, eu vou falar do da vaca. Eu vou falar especificamente da vaca. Não falarei das pequenas ruminantes e nem da égua. Mas tudo que eu falar aqui da vaca se aplica também a essas outras fêmeas. Ah, Gabriela, o que você vai falar da vaca? Porque a espécie que mais produz leite no mundo é a bovina. E, inclusive, a gente tem uma vertente extremamente significativa de produção do bovino, que é a produção leiteira. Então, quem vai trabalhar com grandes animais, né, que gosta dessa parte de produção, né, dessa parte de clínica de grandes, tem que saber disso daqui. Tá? Então, vamos falar do úbere da vaca. Tá? Então, o úbere da vaca é essa região aqui, gente. Está localizado nessa região inguinal, nessa massa aqui, ó. Essa daqui é uma vaca holandesa. Né, que é aquela vaca mimosinha clássica, né, das embalagens aí de produto lactífero, né? Aqui a gente tem uma vaca holandesa com seu úbere. Tá? O úbere, ele acaba sendo, gente, uma massa única. Né? Quando a gente manipula o úbere de uma vaca, a gente percebe que ele é uma massa, um bloco único ali. Mas nesse bloco, dentro desse bloco, estão contidas 4 glândulas mamárias. São aquelas 4 inguinais que a vaca tem, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Então, esse é o úbere. Tá? O úbere é dividido em 4 quartos. Tá? Então, cada quarto do úbere é uma glândula. Tá? Então, a gente não chama de as glândulas do úbere, não. Os quartos do úbere, os quartos mamários. Tá? Então, aqui, ó. A gente pegar a vaca, a gente tem, então, o úbere dela dividido aqui, ó, nesses quartos, ó. Os 2 quartos craniais e os 2 quartos caudais. Os quartos direitos e esquerdos são divididos por um sulco. Né? Se nós pegamos uma vaca, né, numa vista caudal, aqui, ó, com o seu úbere contido ali entre as coxas, né, a gente vai observar isso aqui, ó. Então, entre esses quartos aqui, ó, esquerdo e direito, existe esse sulco aqui, ó, tá? Que a gente chama de sulco intermamário ou sulco mediano do úbere. É sinônimo. Sulco intermamário ou sulco mediano do úbere. Bom, pessoal, no úbere em si, nessa massa aqui toda, né, a gente vai observar o recobrimento ali por uma pele fina, tá? Uma pele bastante elástica, bastante maleável.
né? Porque é uma pele, inclusive, que se adapta aos diferentes períodos do úbere, né? O período seco, né? O período da lactação. Então, tem períodos em que a vaca não está produzindo leite, o úbere ele vai diminuir de tamanho, porque o epitélio lactífero não está funcional, então ele tende a diminuir, né? Não tem leite lá dentro também, então o úbere diminui de tamanho nessas épocas secas da vaca, né? E quando ela está produzindo leite, né? Quando ela está em lactação, o úbere aumenta pra caramba de tamanho. Então essa pele ela tem que ter essa elasticidade para poder se adaptar, né, aos diferentes tamanhos e peso também do úbere, né? Claro que quando a vaca está em período de lactação, o úbere ele fica super pesado, né? Muito, muito pesado. Então essa pele ela é adaptável e ela possui também, pessoal, uns pelos bem fininhos, bem fininhos mesmo. Dá uns pelos aqui mais espaçados um do outro e uns pelos bem fininhos. Tá? Aí quando nós chegamos aqui na região do teto, tá? Na região da papila, teto ou papila, tá? A pele já é diferente, já é uma pele grossa e uma pele super aderida, uma pele que ela não se desloca, ela não tem elasticidade como a pele do úbere mesmo. Tá? Por que e ela é glabra, não tem pelos. A pele grossa, a gente sabe que não tem pelo, né? Então, gente, por que no teto a pele é diferente assim? O que vocês acham? Que a pele não é igual à do restante do úbere aqui? Precisa ter resistência, né? Isso, precisa ter Porque resistência. imagina só se o filhote fosse mamar e não fosse resistente, ia sair pedaço da pele, sei lá, porque essa parte da sucção, isso principalmente quando a gente vê com bebê e mãe, machuca e tal, machuca a parte do seio da mãe, então para um animal seria mais ou menos, acho que no mesmo sentido, né? Se fosse Exatamente. muito fininho, ia ficar muito mais machucado. Ah, com certeza, ia dilacerar mesmo, com certeza, é isso que eu estava falando, esse aí pedaço, dilacera. Ainda mais assim que a gente está falando do filhote bovino, né? Lembrando da cavidade oral do bovino, como é que é? Né? É uma cavidade oral que é revestida por queratina. Então é uma boca, a boca do bezerro, ela é super abrasiva, ela é uma boca dura e super abrasiva, aquela língua, né, com queratina, o palato, as bochechas com as papilas bucais lá dentro, tudo queratinizado, vocês imaginem aquilo, né, aquilo ali fazendo sucção numa pele fininha dessa daqui. Coitada da vaca. Não tem como, né? Então essa pele aqui, ela é adaptada justamente para se proteger, né, para ser funcional à boca do bezerro, que é uma boca abrasiva, né? A boca do ruminante aí, principalmente do bovino, né? Tá? Isso aí. Gabi, não sei nem se minha pergunta é idiota, mas eu vou fazer assim mesmo. Nunca é. Eu vejo essas vacas assim de produção de leite, né? Uma grande produção, indústrias direcionada para isso mesmo. Aí a vaca ela sempre tem que ter filhote e aí retirar para produzir, ou tem alguma coisa que estimula para ela ficar produzindo leite? Entendeu a minha questão? Entendi. Assim? Entendi. Não, ela pare um por ano. Ela tem que estar sempre prenha. Ou ela tem que ter o bezerro para poder estimular a lactação. Não tem nem nada de hormonal, artificial que o pessoal faça, não. Ela tem o bezerro, até porque o bezerro também é uma fonte de produção também, né? Eu não sei se o Léo estava querendo dizer isso, mas
em relação às vacas de produção de leite propriamente dito? Sim, exato. Elas sempre têm bezerro. Elas sempre têm bezerro. Todo ano elas parem um. Né? Porque se a gente pensar a produção, a gestação da vaca é de 9 meses, né? Tem um tempo ali parecido com o da humana. Então, ela pare um bezerro por ano para continuar com a produção do leite. Tá? Porque enquanto o outro está mamando, enquanto que ela acabou, o que ela pariu esse ano está mamando, ela já está prenha do próximo. Aí ela pare ano que vem. Porque também o bezerro ele é uma fonte de renda também, tá, gente? Ele é uma fonte até de renovação também, né? Em gado leiteiro, tem muito produtor que opta por usar o sêmen sexado. Vocês sabem o que é sêmen sexado? Não. Não. É um sêmen que passa por um processo que a gente chama de separação, ali tipo uma eletroforese, em que os espermatozoides X, né, perdão, X, são separados dos Y. Então, o produtor, ele compra o sêmen sexado para a fêmea. Então, ele insemina as vacas dele com esse sêmen, né, e elas vão parir garantir que tem outra vaca. Para ir elas vão parir repondo. fêmeas. Isso. Tá? Então, elas parem bezerras, vão parir fêmeas, né? Então, depois elas vão ali virar novilhas e depois as primíparas, né? E depois vacas adultas de produção. É uma forma de renovar também o plantel, né? Não precisa ser justamente assim, o plantel desse produtor aqui, ele vai vender também. Ele vai vender essas novilhas também, né? Então, o produtor, muitas vezes, ele opta por esse sêmen sexado, para justamente ele não ter... Eu não estou dizendo que o sexado, ele dá 100% de chance de nascer fêmea, não. Tem a chance pequena de vir um macho. O bezerro macho de leite, ele não é muito valorizado, não. Ele tem uma genética muito boa, vai virar um touro, né? Vai virar um touro aí, reprodutor. Ou então ele vai virar vitelo. Ele vai virar vitelo. Então, assim, por isso que o pessoal está optando cada vez mais por usar o sêmen sexado, porque a chance de vir um macho é muito pequena, mas pode vir. Tá? Porque a separação dos tipos de espermatozoides, ela não é 100% precisa, não. Por vezes, escapa um Y para o lado do X. Então, é isso aí para você. Tá? A vaca, ela tá sempre parindo, tá? Ela pare todo ano, a leiteira. Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, então, povo, um corte transversal, um corte transversal da região inguinal de uma vaca. Tá? Então, olha aqui. A gente está observando, povo, aqui a sínfise pélvica, ó, de número 1. Então, esse daqui é o pubis. Olha lá, esse é o pubis, ó. Não, vermelho não dá. Esse é esse. Então, a gente está observando o pubis aqui, olha lá. E a sínfise púbica. A sínfise está aqui, ó. Aí, daqui da sínfise púbica, a gente observa a formação de uma lâmina aqui, ó. Tá? De uma lâmina. Tudo bem? Essa lâmina aqui, pessoal, é um ligamento, tá? É um ligamento em forma de lâmina, um ligamento longitudinal, tá? Que parte daqui da sínfise pélvica,
da sínfise púbica, né? Porque na altura que a gente está na sínfise púbica mesmo, tá? Parte daqui e parte também da aponeurose dos músculos do abdômen. Eu vou mostrar para vocês isso na vaca, no modelo 3D daqui a pouquinho. Aí, então ele parte de lá, ó. Tá? Vocês veem aqui, ó, que esses aqui são os músculos da parede abdominal do animal, ó. Tá? Músculo reto do abdômen, tá? Os músculos oblíquos estão aqui presentes também. Tá? Então, a gente chega aqui na altura agora do úbere, ó. Bom, povo, para vocês observarem o quanto que o úbere é uma estrutura complexa, tá? Uma estrutura reforçada e super complexa mesmo, para se adaptar à grande quantidade de leite que essa fêmea tem que produzir para o seu filhote. Tá? Essas duas estruturas aqui de número 4 são linfonodos. Tá? São 2 linfonodos aqui mamários, inguinais, tá? Que estão aqui para fazer a proteção, né? A drenagem linfática, né? E a proteção do parênquima mamário aqui. Tá? Bom. Essa região aqui, povo, que não está grifada na figura, que é essa daqui, ó, vou colocar de número 7. Só vai até o 6. Esse é o parênquima mamário. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, é o parênquima mamário. É a parte funcional, onde nós temos os alvéolos, os lóbulos, os lobos da glândula, né, estão aqui, ó. Aí vocês podem ver, pessoas, que entre as duas glândulas aqui, os 2/4, nós temos essa lâmina aqui, ó. Tá? Essa lâmina medial. Aqui, ó. Tá? É uma lâmina suspensória. É uma lâmina suspensória, tá? Que nós chamamos de ligamento longitudinal do úbere. Tá? Então, ligamento longitudinal do úbere. E ele está separando aqui os 2/4. Esse ligamento é formado por um tecido elástico. Tá? Ele tem tecido fibroso, mas entremeado de fibra elástica. Tá? Então, ele é capaz aqui, pessoal, de se distender conforme esse úbere aqui aumenta, né, o seu tamanho de parênquima, né, e se houver produção de leite, né, aqui no interior, ele fica mais pesado, então esse ligamento permite que o úbere recaia aqui um pouco, ó, que ele tenha aqui um caimento, tá, sustentado, tá, permite que ele se distenda, tá, e tenha esse caimento sustentado aqui pelo ligamento longitudinal. E aqui nas laterais, lá, profundos, a pele do úbere, nós temos esses aqui de número 3, ó. Deixa eu colocar, esse daqui é o 5. Esse daqui é o 3. Tá? Então, a gente tem essas lâminas aqui. São mais densas, são de tecido conjuntivo denso,
e com bastante fibra, bastante fibrina. Então, são bem reforçados, tá? Que são os ligamentos laterais do úbere. Ligamentos laterais. Então, eu tenho um direito e um esquerdo, né? Eles é que dão aquela forma abaulada para o úbere. E aqui, pessoal, ó, o sulco, ó, aqui o sulco intermamário, que eu tinha mostrado para vocês lá no desenho. Tá? Esse sulco intermamário, ele é marcado justamente pela presença aqui, ó, pela tração exercida na pele do ligamento longitudinal, né, ó. Tá? Vamos lá. Pessoas, olha só. Aqui nós temos um corte, né, uma peça anatômica, um corte longitudinal do úbere. Tá? Então ele está cortado aqui no sentido crânio-caudal, está cortado ao comprido. Aqui nós observamos, aqui é cranial e aqui é caudal. Então nós observamos que nessa peça anatômica foi feita a injeção de látex. Tá? Uma cânula colocada aqui, ó, da papila, nos ósseos, né? E o látex verde foi injetado aqui, né? E nessa outra glândula foi látex azul. Então vocês veem que o látex ele percorreu o caminho do leite, né? O caminho inverso do leite aqui, ó. Então a gente tem preenchidas aqui a cisterna do teto, né? Que eu falei para vocês que é o seio papilar, a cisterna da glândula, que é a mesma coisa que o seio glandular, e os ductos lactíferos, ó, tá? Que estão aqui todos preenchidos também pela resina. Então, para mostrar para vocês como que ela se organiza aqui na peça mesmo, né? Tem alguns ductos em que ela não chegou, a resina não, o látex não chegou, né? Por exemplo, esse daqui, ó, aqui também não, ó. Aí, olha só, o que a gente observa aqui agora é um corte longitudinal feito no teto da peça, tá? No teto da glândula aqui, tá? Então, cada metade, né, foi separada para um lado. Então, essa metade aqui está rebatida, metade rebatida. Essa daqui está jogada para lá, né? Provavelmente está sendo tracionada com uma pinça que não está aparecendo aqui na foto. E a outra foi deixada aqui na sua posição natural, normal, né? Então, a gente observa aqui, pessoal, no meio, né, na parte interna do meio desse teto, o seio papilar aqui, a cisterna do teto. Tá?
Aqui, na sua extremidade mais proximal, né, mais dorsal, a gente observa a comunicação aqui da cisterna do teto com a cisterna da glândula, com o seio glandular lá dentro, né, como está representado aqui na letra B. Número 5, a gente vê o ósseo, né, o canal aqui do teto, e a abertura, né, de número 7, a abertura aqui por onde passa o leite. Se eu pegar e der um zoom aqui, gente, a gente consegue observar que, não, com zoom fica pior, não dá, mas dá para vocês observarem que a parede dessa passagem aqui, desse canal do teto, é até frisada, tá? Ela é plissadinha, frisadinha, porque aqui a gente tem o esfíncter, tá? Aquele esfíncter do teto aqui, que contém o leite aqui na cisterna do teto, durante os períodos em que o bezerro, né, não está mamando. E de número 6 aqui é a pele, ó. Olha só a grossura da pele. Vocês verem só a espessura da pele aqui, ó, como que ela é uma pele grossa, né, a pele do teto. Dúvida? Não. Não. Beleza. Vamos fazer o seguinte, então, pessoas. Eu finalizei agora a parte de sistema tegumentar com vocês e a gente vai entrar agora na fisiologia muscular. Vamos entrar agora na parte de contração muscular. A aula de contração muscular está lá no AVA, tá? Para quem quiser pegar agora para poder acompanhar, tá lá no AVA, na aula 8. Na pré-aula 8, perdão. Tá, pré-aula 8. Eu vou dar um intervalinho agora de 10 minutinhos pra gente, tá? E 10 horas nós voltamos para começar a parte de fisiologia muscular, tá bom? Então a gente volta 10 horas. Vou parar de gravar.